Olá, estudante, bem-vindo aí a mais uma aula do professor Bruno, aula de biologia, e nós vamos dar continuidade naquele vídeo onde a gente iniciou falando sobre as divisões celulares. Hoje nós vamos trabalhar as fases da meiose 1. Então, como eu falei no vídeo anterior, né, a divisão celular, principalmente a meiose, ela é feita a partir de duas fases, meiose 1 e meiose 2. Vamos seguir em frente para a gente ver quais são essas complexidades que nós temos aí durante esse processo de divisão. A meiose, ela conta com 8 fases, chamadas de prófase 1, metáfase 1, anáfase, telófase, e depois nós temos a segunda fase da meiose, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Não são nomes muito assustadores, mas também não é do nosso cotidiano. Portanto, tem que ter bastante atenção durante o estudo para vocês memorizarem, certo? Então, a gente tem que entender que são as mesmas fases, porém, elas têm aí dois momentos diferentes acontecendo dentro da célula. Aqui no exemplo, vocês podem ver, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. O que aconteceu? A primeira célula, né, vai acontecendo aqui uma dinâmica do DNA, que eu já vou explicar como ocorre essa dinâmica. A gente pode ver aqui já alguns cromossomos se separando e no final gerando na telófase 1 duas células já começando a se separar, certo? Cada uma com seu número de cromossomos. Já na prófase 2, o que aconteceu? As duas células que separaram aqui, elas vão também ocorrer modificações na quantidade de cromossomos, justamente para gerar 4 células filhas no final, ok? No próximo slide, nós vamos entender um pouco mais desses detalhes. Então, olha só, primeira fase da meiose, sendo meiose 1, prófase 1. Então, na prófase 1 é dividida em 5 outras fases. Professor, mas é muita fase. É, gente, é muita fase. Por isso que a gente vai realmente dividir esses estudos sobre divisões celulares para vocês entenderem melhor, tá? Então, esse vídeo a gente vai trabalhar com a meiose 1 e depois no próximo vídeo a gente vai ver meiose 2 e as demais divisões celulares. Então, olha só. A prófase 1, que é uma fase da meiose, ela é dividida em 5 fases. Quais são elas? Leptóteno, que é a primeira fase, ou seja, onde cada cromossomo é formado por 2 cromátides. Mas o que é cromátide, né? Cromátide é cada parte do cromossomo. Eu vou mostrar para vocês a seguir, mas aqui eu já posso aproveitar também para adiantar, né? Que nós temos uma cromátide e outra cromátide. Essa linhazinha que você está vendo aqui formando o cromossomo. Vou explicar com mais detalhes depois nos próximos slides. Bom, a presença de condensações pode ser observada sendo chamada de cromômeros. Bem, e a outra fase é o zigóteno. O zigóteno é o emparelhamento dos cromossomos homólogos que é iniciado o que é chamado de sinapse, que é um outro nome para essa fase do zigóteno. Mas antes de passar o slide, olha só. Então, aqui nós temos o leptóteno acontecendo, ou seja, né, formando as cromátides dos cromossomos. Então, em vermelho, nós temos aqui os cromossomos desse núcleo celular, e aqui, se vocês olharem bem, está sendo formado em azul algumas cromátides, que a gente fala cromátide irmã. Por quê? Porque são cromossomos, né, são cromátides iguais a essas vermelhas. Então, são as cromátides sendo formadas aqui dentro do núcleo celular. E no zigóteno, nós temos aqui justamente a formação desses cromossomos homólogos acontecendo na fase zigóteno, também chamado aí de sinapses. Seguindo em frente, na prófase 1, nós temos aí mais uma fase dela, que é o paquíteno. O paquíteno completa o processo iniciado na fase anterior. Então, estava formando justamente os cromossomos homólogos a partir das cromátides.
Então, os pares de cromossomos têm 4 cromátides, sendo uma bivalente ou tétrade. Vamos lá. Então, nós temos aqui a fase do paquítano acontecendo, justamente onde os processos, né, ou seja, de formação dos cromossomos, né, duplicação dos cromossomos, está acontecendo. Então, nós tínhamos aqui, né, um par de cromossomo, agora a gente tem 2 pares de cromossomos. Bom, é possível que sofra uma ruptura esses cromossomos. Então, caso os pedaços troquem de lugar, vai acontecer aí uma permutação, que a gente fala de permutação genética, conhecida como crossing over. Então, o crossing over é justamente quando um cromossomo ele entra em contato com o outro e ele simplesmente se rompe e uma parte de um cromossomo vai integrar o outro. E a parte desse aqui vem para esse aqui. Assim como está mostrando aqui na imagem. Então, os cromossomos eles entram, né, em comunicação, ou seja, eles têm uma interação, parte de um vai para o outro, e aqui a gente pode ver nitidamente como isso acontece. Ó. Então, o cromossomo que é totalmente vermelho, né, nessa indicação aqui, ele tem uma parte azul do outro cromossomo. E a parte vermelha desse passou para esse. Mas, professor, o que são essas partes? São justamente os genes que estão presentes nessa molécula de DNA que é o cromossomo, ok? Bom, seguindo em frente, nós temos aí a próxima etapa dentro da prófase 1. Lembrando que a gente ainda está vendo a prófase 1. Então, aqui nós temos o diplóteno, que são cromossomos homólogos, ou seja, são cromossomos idênticos que se afastam, mas continuam ligados pelas áreas em que ocorreu a permutação, constituindo os chamados quiasmas. Então, olha só. Então, os cromossomos homólogos, por mais que eles se afastem um pouco, né, um do outro, eles permanecem com as partes onde houve a permuta próximas, né, encostadas uma na outra. Então, essas partes aqui, onde houve a permutação de material genético de um cromossomo para o outro, são chamados de quiasmas. Não esqueçam disso. Então, aqui também a gente pode ver nitidamente os quiasmas, né? Ou seja, as partes onde houve a permuta ficando integradas umas às outras. Bem, outra fase também da prófase 1 é a diacinese. A diacinese vai ocorrer a condensação contínua dos cromossomos homólogos que vão ser separados. Então vejam bem, dessa forma os quiasmas, que são essas partes onde estavam unidas os cromossomos, né, onde eles fizeram a permuta genética, vão escorregar para as pontas, ou seja, se foi feito aqui no meio do cromossomo, ele vai ir para as pontas do cromossomo, como indicado aqui. Esse processo é chamado de terminação dos quiasmas. E aí, enquanto as fases vão evoluindo, a carioteca e o nucleolo vão desaparecendo do núcleo. Então, olha só, a carioteca, que é aquela membrana que recobre o núcleo, protegendo todo o material genético, ela vai se desfazendo, tá? E o nucleolo também desaparece. E já agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós estamos aqui vendo, né, a formação de algumas linhas. Essas linhas são chamadas fusos. E a gente já vai entender por que está formando esses fusos aqui e por que está sumindo a membrana que protege ali o núcleo. Bem, para a gente fechar então a parte de prófase 1, que é a primeira etapa da meiose 1, nós temos aqui todos os detalhes. Então, mais uma vez, eu peço para que vocês possam fotografar o slide, anotar, né, pausar o vídeo e vocês têm aí todos os detalhes dessa fase. Então, nós temos lá desde o primeira etapa, que é o leptóteno, depois zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese ocorrendo. Então, cada uma delas que eu acabei de falar para vocês, vocês têm aqui no slide detalhada cada uma das fases, certo? Então, olha só, no leptóteno, cromossomos duplicados e começa a condensação. No zigóteno, começa a sinapses, né, onde vai ter a formação do complexo de sinapses.
No paquítero, as sinapses completas, ocorre aí o crossing over, a troca justamente de informação genética por esses cromossomos, e os quiasmas visíveis, eles vão sair do meio do cromossomo e ir para a parte mais da ponta, né? E depois vai até desaparecer nessa etapa do diplótano. E a seguir, na diacinese, nós temos aí a formação, então, dos cromossomos bivalentes, prontos para serem divididos. Ok, então. Então, passando aqui para o próximo slide, vocês vão, então, entender uma próxima etapa da meiose 1, que é a metáfase. Então, a gente viu a prófase 1 e agora a gente vai seguir para a metáfase 1. Nessa fase, a membrana celular desaparece, assim, os pares de cromossomos homólogos passam a ter uma organização do plano equatorial da célula. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que a membrana celular ela foi realmente se desintegrando? Por que acontece isso? Porque aí os cromossomos conseguem serem puxados pelas linhas que eu falei para vocês. Olha as linhas aparecendo aqui novamente. Então, essas linhas conhecidas como fusos acromáticos, elas vão justamente aqui na região do centrômero de cada cromossomo e vai puxar essa molécula de DNA, cada uma para um lado, tá? Então vai dividir, vocês podem ver que tem uma divisão aqui, ó, nessa linha de cor preta, justamente por quê? Porque vai dividir cada molécula de cromossomo, cada uma para um lado. Quem vai puxar isso? Os fusos acromáticos que foram originados por aqui. Seguindo em frente, vocês vão notar que nós já passamos da fase, né? Da próxima fase para a anáfase 1. Então, a anáfase 1 não acontece a divisão dos centrômeros. Então, os componentes do par migram em direção a um dos polos celulares. Então, como eu falei para vocês, vai lá, o fuso acromático pega diretamente no centrômero, que é a região central de cada cromossomo, e começa a puxar eles, cada um para um lado da célula, assim como mostra aqui nesse esquema. Bom, no próximo slide, a gente já pode notar o que acontece com a dinâmica dessa célula. Então, nós temos aqui a telófase 1, onde é a última fase da primeira divisão da meiose. Então, a primeira divisão da meiose vai encerrar na telófase 1. Os conjuntos haploides são agrupados em polos opostos. Então, cada conjunto de cromossomo vai para um polo oposto da célula. Isso torna os cromossomos mais finos e longos. Então, esse caminhar, né, puxando os cromossomos, vai tornar eles mais finos e longos. O fuso acromático é desagregado e depois ele desaparece, ele não vai permanecer íntegro ali, formando-se uma membrana nuclear em volta dos conjuntos. Ah, professor, mas a membrana nuclear não desapareceu? Sim, ela desapareceu para que os cromossomos pudessem serem puxados pelo fuso acromático e em seguida ela reaparece. Ó. Então, como a gente pode ver aqui, a membrana nuclear ela reaparece para proteger o material genético, que são os cromossomos que estão aqui dentro, ok? Pessoal, esses detalhes, né, de célula, quantidade de cromossomo que nós temos aqui, só lembrando que é didático. Então, o número de cromossomos de uma célula, né, ela pode variar conforme a espécie. Os seres humanos, em células somáticas, eles possuem 46 cromossomos. É claro que a maior parte dos esquemas, né, que vão detalhar essas divisões, não vai trazer os 46 cromossomos, né, os 23 pares de cromossomos dentro da célula. Então, nós temos aí 2 cromossomos ou 2 pares de cromossomos, justamente identificando, representando todos os cromossomos celulares. Bem, antes de finalizar aqui esse slide, é possível que aconteça uma divisão celular em duas chamadas de citocinese, ou seja, ou ir imediatamente para a segunda divisão. Então, a meiose 1 pode realmente parar aqui na telófase 1 e ocorrer a citocinese, ou não, aí passa para a meiose 2,
que a gente vai ver nos próximos slides. Pessoal, para ficar bem explicado, né, de uma forma mais tranquila para vocês entenderem, então vocês podem também fazer uma fotografia aí, né, tirar uma foto do slide para vocês terem essa memorização acontecendo, né, treinar para memorizar cada uma dessas etapas. Então eu peço para que vocês olhem aqui para o slide e vejam cada uma das fases da meiose. Então nós temos leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, quando vocês olharem e observarem cada uma dessas fases da meiose, tanto meiose 1 quanto meiose 2, observem a dinâmica que está acontecendo dentro de cada uma das células, tá? Então, principalmente, como os cromossomos estão aqui, como já tem a formação dos fusos acromáticos logo em seguida, né? Aqui a gente já tem os cromossomos todos condensados, aqui eles estão em linhas, né? Todos livres dentro do núcleo, e os fusos acromáticos sendo formados. Depois nós temos aqui a continuação dos cromossomos, já cada um seguindo, né? Fazendo o encontro ali, justamente para poder permutar o material genético pelo crossing over, nas pontas ou no meio. E aqui nós temos já essa sinapse acontecendo justamente em cada um dos cromossomos, e depois esses cromossomos vão ir para as regiões, né, periféricas da célula, onde a célula consegue se dividir. Seguindo em frente, para a gente fechar esse vídeo em relação à meiose 1, então nós temos que entender que a meiose ela acontece a partir de 8 fases. Então, a gente tem uma subdivisão de grupos aí. Então, nós temos na meiose 1 ocorrendo prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E depois dessa meiose 1, ela passa para a meiose 2, que é as mesmas fases anteriores aqui, porém ela se repete. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Por quê? Porque uma célula na meiose tem que gerar 4 células filhas, tá? Então, justamente, nós temos a geração aqui, cada parte, né? Cada etapa dessa meiose. Meiose 1 gera 2, meiose 2 gera mais 2. E no final, a gente vai ter 4 células filhas geradas a partir da meiose. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês aí num próximo vídeo. Muito obrigado!